Olá meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para fazermos este vídeo. E esse vídeo fazer, meu irmão, se reforçando o vídeo que eu estava assistindo da nossa irmã Vanessa. E o canal do YouTube dela é Vanessa e o Pão da Vida. Foi um vídeo que ela fez sobre a sedução dos anjos caídos. Meus irmãos, infelizmente isso tem acontecido em nosso meio. Os anjos caídos têm seduzido muitos irmãos, para que os irmãos venham tropeçar, cair. E o que os anjos caídos estão fazendo nesses últimos tempos, meus irmãos, até a chegada da grande tribulação, é que eles estão seduzindo muitos irmãos a caírem. Então nós temos que estar bem vigilantes, meus irmãos, atentos, sempre em comunhão, em união com o nosso Pai. É que nem o nosso Messias diz que nós e o Pai somos um. Se nós não tivermos comunhão com o Pai, não estivermos em união, se não estivermos buscando a cada dia se alimentarmos do pão puro, que são as Escrituras Sagradas, se não estivermos com a nossa casa alicerçada na rocha, que é o Messias, nós caímos, meus irmãos. Muitos dos nossos irmãos tropeçaram, mas conseguiram voltar para o caminho do Pai do Messias. Mas infelizmente muitos caíram, não só tropeçaram, caíram e se afastaram. Os anjos caídos conseguiram, meus irmãos, seduzir muitos irmãos. E hoje não está diferente, meus irmãos. Eles continuam seduzindo muitos irmãos, muitas irmãs, por não estar vigilante. Aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 26, versículo 14, o preço da traição, aonde Judas ele foi seduzido ali, atraiu o mestre, atraiu o Messias. E qual foi a sedução de Judas? Foi a ganância, foi o dinheiro, por 30 moedas de ouro. Ouro não, de prata. Perdão, meus irmãos, 30 moedas de prata. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? Eu vou lhe entregarei. E eles lhe entregaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. O preço da sedução de Judas foi 30 moedas de prata. Meus irmãos, os anjos caídos, eles nos seduzem no nosso ponto mais fraco. Eles conhecem nosso ponto fraco. Ele conhece o ponto fraco de cada um de vocês, meus irmãos, que conhece a verdade do Pai do Messias. Meus irmãos, infelizmente eu fui seduzido. Eu caí nessa sedução dos anjos caídos. Tropecei, mas não caí para me afastar do caminho do Pai do Messias. Tropecei porque faltou vigilância, meus irmãos, da minha parte. E eu não tenho vergonha, meus irmãos. Não é vergonhoso você chegar e reconhecer que você tropeçou, mas conseguiu voltar para o caminho do Pai do Messias. Então, meus irmãos, eles nos seduzem no ponto mais fraco que há em nós. Qual será o ponto fraco dos irmãos? Aonde os caídos vão seduzir vocês ou já estão seduzindo? Então cuidado, meus irmãos, com a sedução dos anjos caídos, porque eles estão lutando e vão lutar até o fim para derrubar a mim e a vocês, meus irmãos. Tome cuidado. Eles seduzem naquilo que nós mais gostamos, naquilo que onde nós estamos mais apegados.
Qual a fraqueza, meus irmãos? Qual o ponto fraco? Muitos irmãos hoje estão seduzidos pelo álcool, a bebida. Muitos pelas drogas. Porque infelizmente tem muitos irmãos ainda hoje com essa verdade do Pai do Messias, mas ainda continuam usando drogas. Não é pecado, é a vontade da carne, mas sim, meus irmãos, é uma sedução que eles estão seduzindo vocês para vocês tropeçar e vocês caírem e não voltar mais para o caminho do Pai do Messias. Muitos estão seduzidos pela idolatria. Qual é a idolatria que muitos irmãos hoje idolatram? O futebol, meus irmãos. Assistir futebol não é pecado, mas a idolatria, idolatrar um time de futebol, um jogador, a camisa de um time, é pecado, meus irmãos. Então eu estou seduzindo muitos irmãos a isso, a idolatria. Infelizmente, tem irmãos em nossos meios que não são de nós. É como você disse, estavam no meio de nós, mas não eram um de nós. O engano, a inveja, o orgulho. Infelizmente, meus irmãos, tem irmãos com essa verdade do Pai do Messias, mas estão com isso ainda dentro deles. Não se libertaram totalmente. Então, os anjos caídos estão ali ao redor, seduzindo nossos irmãos a pecarem contra o Pai do Messias e a caírem, tropeçarem e a caírem. Quando, meus irmãos, vocês tropeçam e reconhecem que tropeçaram, pede perdão ao Pai Messias e vocês voltam para o caminho, vocês conseguem ficar ali com o alicerce na rocha, alicerçada, a tua casa alicerçada na rocha. Mas quando vocês, meus irmãos, estão com sua casa ali alicerçada na areia, muitos saem da religião, mas a religião ainda continua dentro de cada um deles. Então tomem muito cuidado, meus irmãos. Eu só vim gravar esse vídeo, meus irmãos, para poder alertar meus irmãos, reforçando o vídeo da nossa irmã Vanessa, a sedução dos anjos caídos. Eles vão seduzir vocês até vocês caírem, até vocês tropeçarem, até vocês se afastarem do caminho do Pai do Messias. Então tomem muito cuidado. Muitos irmãos hoje se afastaram, caíram e não conseguiram voltar mais para o caminho do Pai do Messias. Infelizmente, meus irmãos. Muitos irmãos foram seduzidos a cometer atos que, infelizmente, para o nosso Pai, o Messias, não tem mais salvação, meus irmãos. Infelizmente, eu conheço a verdade do Pai do Messias, meus irmãos, mas jamais eu posso matar, roubar ou destruir com a vida de ninguém. Se eu fizer isso, meus irmãos, conhecendo a verdade do Pai do Messias, eu perco a minha salvação. O Pai do Messias não tem mais perdão para mim ou nem para vocês que estão fazendo isso. Então tome cuidado, meus irmãos, com os anjos caídos. Eles não estão brincando. Eles estão 24 horas ao nosso derredor, querendo nos afastar do caminho do Pai do Messias. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos aqui para reforçarmos a vocês. Tomem cuidado. Busca o Pai em espírito e verdade. Se alimente do pão puro. Se tem algo em você, meus irmãos, que ainda impedem de vocês entrarem no reino dos céus, tem algo em vocês que ainda impedem de vocês chegarem no lugar preparado pelo Pai, pelo Messias, converse com o Pai, meus irmãos, no quarto. Busca o Pai. O Pai, meus irmãos, ele está ao tempo todo ao nosso dispor, a nos perdoarmos, a nos ajudarmos, a nos libertarmos daquilo que ainda estamos sendo seduzidos pelo desejo da carne e pelas seduções dos anjos caídos. Fique, meus irmãos, com a sua casa ali alicerçada na rocha, é no Messias. Porque o Pai conhece cada um de nós. O nosso Pai conhece. Então, ninguém engana o Pai e ninguém consegue mentir para o Pai e para o Messias. Nós podemos mentir um para o outro,
Mas para o Pai, o Messias, ninguém consegue mentir, ninguém consegue enganar. Então, meus irmãos, fica aqui, meus irmãos, este alerta. Cuidado com a sedução dos anjos caídos. Fiquemos da benevolência do nosso Pai e nosso amor, nosso Mestre, o único pastor, o Messias.